Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa sexta aula, sobre brigada de emergência. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende. Hoje a gente vai dar continuidade, na ABNT, que nós falamos ontem sobre a formação da brigada de incêndio de emergência e, consequentemente, falar um pouquinho hoje sobre treinamento, composição da brigada, falar também sobre a necessidade de se atentar em alguns aspectos específicos da BNT para observar se a brigada, ou o treinamento da brigada vai ser válido. Na aula de ontem, nós fizemos uma introdução sobre a BNT 14.276, Hoje eu vou entrar em alguns aspectos mais específicos da composição da brigada, treinamento e atividade. Então, dando sequência a essa norma técnica, que especifica sobre a brigada de incêndio de emergência, a primeira grande mudança, conforme eu disse ontem, é a questão do nome da brigada, que antigamente era chamada de brigada de incêndio. Hoje ela é chamada, especificamente de brigada de incêndio e de emergência. Então, a norma, ela estabelece requisitos e procedimentos para a composição, treinamento e atividade das brigadas de emergência, de incêndio, para proteger a vida e patrimônio. Então, o objetivo da brigada, o escopo da brigada, é proteger a vida dos trabalhadores, proteger, consequentemente, ali o patrimônio da empresa, bem como reduzir as consequências sociais, de um dia de trabalho parado, das eventuais demissões ali, até mesmo porque a empresa ela pode entrar numa necessidade, de parar suas atividades, e consequentemente mandar embora seus colaboradores, além da questão do impacto financeiro para a organização. Então, tudo isso que a gente fala de patrimônio, quando o fogo ele atinge esse patrimônio, dificilmente ele consegue se recuperar, sozinho. É necessário, muitas vezes, ali ter que fazer uma atividade de manutenção, uma restauração, quando este não se torna, o fogo não consome todo o patrimônio. Especificamente, quando a gente fala do fogo dentro de uma empresa, dentro de um prédio, a gente tem que fazer uma observação, posteriormente ao incêndio, que é se não houve um dano, por exemplo, nas paredes. Uma vez condenadas aquelas paredes, a recomendação dos profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiro procurar ali fazer uma demolição e construir novamente. O cimento, especificamente após o fogo, a tendência dele é mudar de tonalidade. O cimento, os blocos, que são utilizados na construção, após uma queima, ele muda ali, ele expande, ele dilata as suas moléculas ali internamente, e ela não vai sustentar mais o peso, de um eventual telhado, de uma cobertura, e até mesmo se tiver máquinas ali, máquinas e equipamentos, através da vibração, a tendência, dessas paredes, elas começarem a apresentar uma certa degradação, podendo, inclusive, ter um risco de desabamento. Então, o cimento ele muda de tonalidade de cor, ele deixa de ser um cimento acinzentado para se tornar um cimento roseado, mais próximo do rosa, porque houve uma expansão de moléculas ali e há uma alteração química na sua estrutura. Alterando esse patrimônio, alterando essa estrutura química, a recomendação dos profissionais ali realmente é procurar profissionais de engenharia, tentar fazer uma restauração, se não for possível, agir mesmo como uma demolição daquele prédio. E outros danos, relacionados também ao meio ambiente. Um incêndio, pode provocar ali situações tanto da decomposição, vamos falar assim, da destruição do patrimônio, como também da decomposição do meio ambiente em que ele está inserido. Então, essa norma técnica, o escopo dessa norma técnica, o que o profissional da segurança do trabalho deve conhecer, serão a composição da brigada, que a gente vai ver isso também juntamente com uma outra norma que só se aplica aqui no estado de São Paulo, que é o caso da IT, Instrução Técnica número 17, que vai falar sobre a composição da brigada. O treinamento, ele se assemelha bastante com a IT 17,
Entretanto, quando a gente fala sobre o treinamento voltado à ABNT NBR 14.276, a gente tem que conhecer que o treinamento ele é específico, né, e deve ser realizado em um ambiente, né, com controle, né, com controle do fogo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. E as atividades, né, da brigada, a gente chegou a comentar isso na aula de ontem, mas hoje eu vou passar de maneira mais superficial sobre essa questão de atividades. Quando a gente fala sobre a atuação da brigada de incêndio de emergência, então a gente se depara aqui com o potencial de danos ambientais. A preocupação de uma brigada de incêndio de emergência é também com os danos ambientais que podem ser produzidos, né, de acordo com o incêndio, de acordo com o início, né, o início de um incêndio e, consequentemente, quando o incêndio ele acaba tomando, né, na sua totalidade ali, gerando danos ambientais daquela organização. Todo dano ambiental é passível, né, inclusive aqui no estado de São Paulo, nós temos um órgão que fiscaliza esses danos ambientais, chamado de CETESB, né, que é a companhia ali de estudos, né, e naturalmente das investigações voltada ao tratamento de esgoto e também voltado a toda a avaliação, né, do meio ambiente do estado de São Paulo, chamado de CETESB. E se porventura, né, tiver ali uma nuvem de fumaça, certamente haverá uma investigação da CETESB, desse órgão fiscalizador. Além das perdas da propriedade, né, vamos imaginar ali que o incêndio, quando ele se inicia, né, ele tem que ser tratado ali por uma forma de diminuir esse incêndio, para que ele não tome uma grande proporção. Então, numa forma de segurar, né, o incêndio do profissional da brigada de incêndio de emergência, para que ele não se torne, né, um incêndio de grandes proporções. Nesse caso, a perda da propriedade ela vai estar assegurada, né? Não vai gerar uma perda de propriedade se a brigada atuar de modo emergencial, né, no contingenciamento do incêndio. Porém, né, se a empresa não tiver uma brigada de incêndio de emergência, não tiver atuação dessa equipe treinada e habilitada, naturalmente a possibilidade dessa perda vai ser maior. Sendo assim, né, essa NBR também fala sobre os procedimentos operacionais, por exemplo, o desenvolvimento de um plano de ação emergencial baseado em protocolos, conforme a gente comentou ontem, e também prevê, né, a localização da empresa, a disposição da equipe, o número de pessoas que vão fazer parte dessa equipe, através de uma separação de um grupo de apoio técnico, de um grupo de apoio permanente e também de um grupo de controle dessa emergência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas são as áreas de atuação de uma brigada de incêndio de emergência. E além disso, né, os armários de emergência, que conforme eu comentei na aula de ontem também, devem ali possuir, né, os equipamentos específicos, sejam eles os EPIs, né, ou os EPRAs, né, que são chamados ali equipamentos de proteção respiratórias. Esses equipamentos devem ser ali fornecidos para a brigada de incêndio de emergência, para que ela tenha uma atuação mais técnica possível, lembrando também, né, do nível, né, da possibilidade desse incêndio se alastrar ali e ser naturalmente necessária a utilização desses equipamentos. Além disso, né, a NBR 14.276, ela faz uma correlação com mais duas NBRs. A NBR 14.561, ela prevê a utilização de viaturas e a tripulação dessas viaturas, né? Eu comentei com vocês ontem, as famosas VTRs, né? Que são basicamente ali equipamentos que serão utilizados nas respostas de incêndio e de emergência. Toda vez que a gente fala de uma viatura, né, que vai ter ali a sua prática, né, eu tenho que lembrar, por exemplo, que a NBR 14.561, ela vai se tratar de ambulâncias, né, que serão utilizados naturalmente para atendimento de primeiros socorros. Então, todo condutor, né, dessa viatura deve possuir ali a CNH do tipo D ou E, né, que vai ser basicamente
subir de nível, vamos falar assim, da sua categoria, né, de CNH, é necessário para isso que o indivíduo tenha acima de 21 anos, uma formação específica, né, uma formação de condutor de ambulância, é uma formação específica aí da área de condução de ambulância, porque a gente tem que saber naturalmente e realizar uma direção defensiva, tomando todo o cuidado, né, para que não se torne mais uma vítima, né? Então, a condução de ambulância é necessário fazer uma formação específica, né? Eu recomendo aqui, desde já, o curso do SEST Senat, né, que ele é específico aqui em Araraquara para condução de ambulância. Eu fiz esse curso há muito tempo atrás, né? É um curso de 4 sábados ali, que ele é destinado a áreas teóricas e práticas para condução de ambulância, né? Independente da ambulância ser de tamanho pequeno, médio, né? Ou naturalmente uma UTI móvel, né? Que são as ambulâncias maiores. Por isso que é necessário aumentar ali a categoria da CNH, né? Categoria D ou E. Essa formação, ela também é recomendado, né, pelo menos que uma pessoa da empresa, não precisa ser necessariamente o técnico de segurança do trabalho, tenha essa formação. Muitas vezes a empresa vai ter ali um setor de transportes, né, e ali a gente já tem profissionais que tenham essa categoria, né, de CNH. Então, vale a pena investir nesses profissionais, né, sejam eles ali colaboradores, né, funcionários da empresa, desde que eles permaneçam na empresa, né, não sejam ali viajantes, como grandes situações. E são profissionais de nível médio, né, precisam ter essa formação, visto que é uma exigência da NBR 14.561. E nós temos ainda, né, a NBR 14.096, que ela vai falar especificamente do caminhão do Corpo de Bombeiro, né, caso a empresa tenha essa destinação, né, tem esse componente ali na sua brigada de incêndio de emergência. É óbvio, pessoal, que esse caminhão do Corpo de Bombeiro, né, nosso intuito com a brigada não é formar uma corporação, né, mas dependendo do tamanho da empresa, da localidade da empresa, se faz necessário. A gente vê muito isso dentro de usinas, principalmente, que as usinas elas têm ali uma preocupação muito grande, né? E naturalmente todas as empresas da área rural têm uma preocupação muito grande com o incêndio, né? O incêndio florestal, o incêndio que ocorre de modo espontâneo. Então eles acabam criando ali, né? Até mesmo de maneira mais específica, né? Mais voltada a uma outra atuação, né? Que é simplesmente tomar cuidado com o incêndio para que não se alastre ali, não acabe atingindo toda a sua matéria-prima, e acaba desenvolvendo, né, ou adquirindo um caminhão semelhante ao caminhão do Corpo de Bombeiro, ou se não, vão fazer umas adaptações ali baseado na NBR 14.096. Aqui, especificamente, né, todo condutor deve ter a sua CNH, né, de categoria C, né, de utilização para caminhões, inclusive, 21 anos, nível médio, e também é necessário um curso de condução e direção de viaturas em situações de emergência. Vamos lembrar que esse caminhão, ele tem um peso específico, né? Ele pode, às vezes, estar carregado ali com 10, 20, 15 mil litros de água, e ele não pode se tornar, né, mais um agente, né, dessa emergência, né? A gente já reviu alguns vídeos aí na internet, em outros momentos, que o condutor vai realizar uma manobra, né, vai fazer um aproveitamento ali de espaço, vai fazer uma manobra um pouco mais arriscada, né, com velocidade. A tendência é que essa viatura que ela pode provocar ali basicamente um tombamento, né? Então deve ter uma preocupação muito grande para que, imaginem vocês, né, o fogo pegando, começando ali a se alastrar, chama o caminhão de bombeiro da empresa, né, da brigada da empresa, e no percurso ela acaba tendo um tombamento, né? São duas emergências, primeiramente que o incêndio ele não vai esperar, né, e de maneira secundária, a gente vai ter ali vítimas envolvidas, né, num tombamento de um veículo que poderia estar sendo auxiliado, sendo utilizado para combater o incêndio.
Por isso que é necessário essa formação de condução de direção de viaturas em situação de emergência. Especificamente esse caminhão, né, o curso também ali, se não me engano, ele é de 3 finais de semana, 3 sábados especificamente, para que tenha uma formação mais voltada à direção de situações de emergência. Uso de sirene, naturalmente a utilização para direção, né, defensiva também, e a questão do reabastecimento desse caminhão que deve ser feito, né, sempre, né, antes, né, do incêndio especificamente, né? Não tem como pedir ali para o incêndio esperar um pouquinho para fazer o abastecimento desse caminhão, seja ele de combustível ou também de água, né, se for o caso. Esse caminhão, conforme eu estou explicando para vocês, né, ele é totalmente diferente daquele caminhão do Corpo de Bombeiro. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa diferenciação. Neste caso aqui, eu estou mostrando para vocês, pessoal, uma prática, né, que eu tive numa empresa que eu atuei, né. A gente tem aqui um veículo, né, adaptado, né, uma ambulância que foi desenvolvida ali pela empresa, foi adquirida pela diretoria da empresa. É um veículo da marca Fiat, né, do modelo Ducato, né. Então ele é o mesmo que é utilizado hoje pelo SAMU, o mesmo utilizado pelo Corpo de Bombeiro. E essa ambulância aqui, ela servia tanto para atender os colaboradores da empresa, né? Nós tínhamos no grupo ali aproximadamente 9.000 funcionários, mais ali aproximadamente 40.000 moradores na cidade. E a cidade não tinha, né, uma ambulância, não tinha o SAMU, não tinha o Corpo de Bombeiro no município. Então, essa ambulância, ela acabava servindo tanto, a diretoria, né, teve o entendimento que ela podia atender tanto os colaboradores da empresa, como também a sua cidade, né, o seu município. Então, ela tinha ali um grande aparato, né, relacionado à segurança e também à atuação de primeiros socorros. Então, a gente tinha ali a utilização de gases medicinais, né, oxigênio, nós tínhamos ali reanimadores cardiopulmonares, respiradores, né, que podem ali ser necessários para intubação, né, de uma pessoa que está sendo transferida para um hospital. Nós tínhamos ali as pranchas, conforme eu comentei ontem, né, a prancha de madeira para um eventual resgate terrestre, a prancha de plástico também. Nós tínhamos equipamentos específicos, né, totalmente bem equipada realmente, como se fosse uma UTI móvel, né? Então, essa ambulância, né, ela servia para atender a empresa e, naturalmente, os empregados, né, no caso, os profissionais do SESMIT, tiveram uma qualificação para utilizar esse equipamento, né? Pensem vocês ali que a gente tinha 2 auxiliares de enfermagem, nós tínhamos um enfermeiro do trabalho, eu atuava como fisioterapeuta do trabalho na empresa e tenho conhecimento em primeiros socorros. Então, a utilização, né, dessa ambulância para dentro da cidade, né, e também, naturalmente, para atender o município, né, e atender os funcionários, era bem importante, visto que era o único equipamento de primeiros socorros que nós tínhamos na organização, né, e no próprio município. Pode acontecer, né, naturalmente, de você ter esse equipamento e nunca utilizar, né, mas é preferível, né, o profissional que atua com primeiros socorros, é preferível que ele tenha o equipamento e não utilizado do que ele precisar e não ter. Então, quando foi adquirido, né, essa ambulância especificamente pela diretoria, né, no ano de 2005, né, salvo engano, foi um investimento alto, entretanto, com o objetivo, né, que era atender tanto os funcionários, se um eventual acidente, como também atender o município. Da mesma forma, né, nós tínhamos aqui o caminhão, né, do Corpo de Bombeiro, né, que era um improviso, vamos dizer assim. Entretanto, atendia também o município e atendia também a cidade, né, e para isso a gente teve a qualificação dos brigadistas da empresa. Essa brigada, né, nós tínhamos, conforme eu já expliquei para vocês em outra oportunidade, algo em torno de 9.000 funcionários no grupo,
né? E nós tínhamos ali 7 empresas, então cada empresa dentro desse grupo tinha uma brigada específica, né? Então, era muito interessante, até quando a gente ia fazer a seletiva para a brigada, porque muitos dos colaboradores buscavam realmente de forma genuína, né, fazer parte da brigada de incêndio de emergência, porque eles se sentiam, se sentem, né, naturalmente importantes, porque eles viam, né, o equipamento, o aparato que a gente acabou desenvolvendo, né, e naturalmente eles gostavam de fazer parte da organização também, né, por causa da brigada, né? Eu lembro que todos os treinamentos eram na sexta-feira à tarde, eu não precisava ficar pedindo para ninguém participar, era sexta-feira, 1 hora da tarde, já estava todo mundo dentro da sala, para participar dos treinamentos ou das aulas práticas, né? Nós tínhamos um ambiente aberto para realização, né, dessas aulas práticas e, naturalmente, né, essa adaptação que foi feita, né, um caminhão aqui de 10 mil litros de água foi instalado ali de acordo com o que está previsto nas NBRs, do Corpo de Bombeiro especificamente, né, das ITs também do Corpo de Bombeiro, a sinalização, né, sonora, visual, né, e também a adaptação ali da cor, né, do caminhão do Corpo de Bombeiro. Nós tínhamos escadas, né, tem alguns casos mais específicos nós utilizamos, né, como foi um incêndio que nós tivemos em 2007, nós tínhamos aqui a parte que acomodava as mangueiras, né, que acomoda as mangueiras, e esse caminhão aqui era muito, muito importante, né? Mas lembrando, naturalmente, pessoal, que se porventura, né, você atuar numa empresa onde não tem esse equipamento, né, é importante ter, obviamente que é importante ter, mas naturalmente, né, se a empresa não tiver, não, a gente tem que se apoiar aí ao que tem na organização e também fazer uso aí dos recursos públicos, como é o caso do próprio Corpo de Bombeiro ou do SAMU, né, que podem atuar tanto em incêndio como também em situações de emergência. Composição da brigada, né, já é um pouquinho diferente quando a gente fala sobre a composição da brigada, que a gente atua, né, especificamente através de uma separação, né, que a brigada deve ser organizada em equipes distribuídas naquela planta, né? Então, toda vez que a gente falar sobre planta, eu quero que vocês entendam que é a empresa em si. Essa planta, né, esse significado de planta, pessoal, vem ali da planta baixa do desenho técnico, quando a empresa é vista de modo superior, né? Então, a preocupação, né, do atendimento da BNT 14.276 é observar as possibilidades, né, de um sinistro, né, seja ele um incêndio ou até mesmo a necessidade de uma ação emergencial. Então, essa planta ela vai ser dividida primeiramente de acordo com a ocupação da empresa, né, a quantidade de pavimentos, a quantidade de salas, a quantidade de setores, né, que vão ser divididos de acordo com a ocupação. De acordo com o grau de risco, né, pequeno, médio ou alto, né, ontem eu comentei com vocês que essa é uma seletiva, né, meio que subjetiva, né, mas eu vou explicar para vocês qual é a definição de carga energética, né, que a gente tem lá na IT 16. Eu não vou entrar muito no mérito, porque vocês já estão vendo o plano de atendimento emergencial, né? Mas quando a gente fala sobre pequeno, médio ou alto, existe ali uma forma de definir se o ambiente de trabalho ele é de risco pequeno, médio ou alto. De acordo com a população fixa de cada setor, né? Então, se eu tenho lá um estabelecimento que ele tem 20 funcionários, né? Se ele tem aqueles 20 funcionários, aquilo ali é a população fixa. Porém, se ele abre atendimento a público, se ele recebe visitantes, eu tenho que ficar atento na população flutuante. Por isso que é muito importante a gente atender as especificações de acesso, né? Uma empresa ela tem que ser restrita, né, na área patrimonial também, para receber pessoas externas, né? Porque no eventual sinistro, eu tenho que ter uma preocupação também com essa população flutuante. E também leva em consideração a distância do deslocamento. A gente vai levar essa questão de deslocamento e eu tenho que fazer também uma contribuição, né, e uma associação de como é a distribuição dessa empresa. Vamos imaginar que é o caso da NR31, que a gente tem lá uma fazenda e eu tenho a parte da sede da fazenda.
essa sede da fazenda, né, eu vou ter ali a população fixa. E no entorno, né, geralmente ali na parte de plantação ou nas partes ali que serão mais produtivas, eu vou ter minha população flutuante. Dificilmente, né, haverá ali a possibilidade de fogo, né, nessas atividades. Então, essa população flutuante, ela vai atuar, né, naturalmente ali de modo mais produtivo, né? Mas, se necessário, ela vai fazer parte da população fixa também para a composição da brigada. E isso deve constar especificamente no plano de atendimento emergencial, chamado de PAI, conforme todas as hipóteses acidentais pré-determinadas. Por isso que o PAI ele tem que ser elaborado, né, e deve constar ali todas as possibilidades, né, seja de incêndio, de alagamento, de desmoronamento, desabamento, todas as situações que podem, né, ser ali geradas, né, como uma situação de acidente e, naturalmente, para ter uma resposta rápida, que é o tempo de resposta que a gente vai ver ao longo dessa NBR. Quando a gente fala sobre a quantidade de brigadistas, eu tenho que especificar que, basicamente, eu tenho que ter uma primeira equipe de tempo-resposta. Essa composição da brigada, né, de acordo com a BNT 14.276, está prevista que serão 2 brigadistas, né, em plantas de baixo e médio risco, né, no mínimo 2 brigadistas, com a população fixa acima de 4 pessoas. Então, se eu tenho ali acima de 4 pessoas, eu preciso ter 2 brigadistas, né, de acordo com o setor, de acordo com a população fixa, né, de acordo com o deslocamento e também, né, observando as situações de baixo e médio risco, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. E se for o caso, né, 4 brigadistas no mínimo em plantas de risco alto, né, com população fixa acima de 10 pessoas. Então, acima de 10 colaboradores no setor, eu preciso de 4 brigadistas. E essa soma, né, depois de número de brigadistas, que eu vou ter ali e encaixar de acordo com a composição da minha brigada. Vamos lembrar, pessoal, que eu tenho a especificação lá nos anexos da BNT 14.276 e vai ficar mais fácil de a gente fazer essa associação. Quando a empresa for de baixo e médio risco, isso também vai determinar o tempo de treinamento, né, a quantidade de horas de treinamento, se vai ser de 2, 4, 8 horas, né? Ou se vai ser ali a necessidade de ter um treinamento de 16 horas, de um pouco mais ali, para atuar e para capacitar esses brigadistas. Porém, a prioridade é tudo que for descrito lá no plano de atendimento emergencial no PAI. Se o PAI prevê, né, que eu tenho que ter 8 brigadistas, né, então eu vou ter que ter esses 8 brigadistas, eu não posso ter 7, eu não posso ter 6, também não posso eu não posso ter abaixo, posso sempre ter a mais, não tem problema. O importante do plano de atendimento emergencial é que os brigadistas, né, tenham ali a composição da brigada, e se porventura, né, acontecer ali da exclusão de um brigadista, porque ele mudou de empresa, porque ele foi desligado, eu preciso ter a reparação, né, eu preciso ter ali uma pessoa que vá substituí-lo. É bem semelhante à CIPA, né? Essa é uma orientação que eu dou para todos os alunos, toda vez que, porventura, a empresa fazer o desligamento de algum colaborador, observar se ele é da brigada. Se ele for da brigada, né, eu preciso fazer ali uma recomposição dessa brigada, visto que no plano de atendimento emergencial está previsto 4 brigadistas e não 3. Então, fiquem atentos a essa situação, até mesmo porque muitas vezes a gerência de recursos humanos, os supervisores, acabam fazendo a exclusão desses trabalhadores e não se atentam a essa prerrogativa, né, da BNT 14.276, muito menos no PAI. Né? Então, quando a gente geralmente acaba sendo consultado, né, dessa situação, mas se não for consultado, há uma premissa básica do técnico em segurança em alertar a empresa de não promover o desligamento se não tiver um membro para ser substituído. Por isso que a minha recomendação sempre tem ali uma carta na manga, né? Um outro trabalhador
que também tem essa qualificação, para que, no caso, o plano de atendimento emergencial prevê 4 brigadistas, você, no mínimo 4 brigadistas, você ter ali 5, se precisar demitir um, né, você tem um outro ali que vai atender o que está previsto, né, no mínimo 4 profissionais em empresas de risco alto, com a população fixa acima de 10 pessoas. Quando a gente fala dessa carga, né, de baixo, médio e alto risco, né, existe o que a gente chama de carga de incêndio. Se vocês pegarem aí a BNT 14.276, que eu vou disponibilizar para vocês, ela prevê, né, o que a gente chama aí de planta com carga de incêndio até 300 megajoule por metro quadrado, tá? Essa definição, pessoal, a gente vai entender um pouquinho mais à frente, né, mas o que significa? Qual que é a possibilidade de incêndio, né? E se esse incêndio ele começar, como que ele vai se alastrar, né? De acordo com a parede, teto, de acordo com o mobiliário da empresa, né? Então, uma empresa, por exemplo, que tem ali um depósito, né, de combustíveis, de líquidos inflamáveis, ela naturalmente vai ser de alto risco. Agora, se uma empresa ali ela tem basicamente parede, teto, mesas, que ela tem ali aparelhos eletrônicos, ela vai ser de baixo risco, tá? Ela não vai ter uma carga de incêndio alta, tá? Nem média. Se for uma planta com carga de incêndio entre 300 megajoule por metro quadrado até 1.200 megajoule por metro quadrado, ela vai ser considerada como risco médio, tá bem? Ou risco alto, acima de 1.200 megajoule por metro quadrado. É como se fosse uma planta, né? A gente vai até ver isso um pouquinho mais à frente, o desenho de uma planta, e ali a gente tem uma concentração de equipamentos, né? E esses equipamentos eles podem, né, pegar fogo ou naturalmente também podem ser ali consumidos pelo fogo. Então, essa é uma carga de incêndio que é observada, né, geralmente por um estudo técnico dos profissionais do Corpo de Bombeiro, que a gente vai ter uma ideia, né? Eu, enquanto técnico de segurança, não preciso dominar dessa técnica. Se você fizer um curso de bombeiro civil, se você fizer um estudo mais aprofundado da BNT 14.276, será necessário esse atendimento. A própria IT, Instrução Técnica 16, também traz essa informação, tá? Mas então, a gente, enquanto técnico de segurança, a gente precisa fazer o enquadramento. Se a gente não conseguir fazer o enquadramento, todo profissional do Corpo de Bombeiro pode te auxiliar a fazer esse enquadramento, inclusive para a elaboração do plano de atendimento emergencial. Se a empresa for de risco baixo e médio, né, eu tenho que conhecer a minha planta, né, a minha composição, para observar se ela, porventura, pegar fogo, né, qual que é a possibilidade, né, de acordo com o enquadramento que a gente tem na norma, né, na BNT 14.276. Mas uma recomendação, o famoso pulo do gato que eu dou para vocês, a empresa, se ela for uma empresa, um comércio, ela vai ser um risco baixo, tá? Se ela for ali uma indústria, um comércio, uma loja que vende roupas, vende sapatos, né? Ela vai ser de risco baixo. Se for, por exemplo, um supermercado, se for ali uma fábrica, eu recomendo ali que ela seja considerado como um risco médio. Agora, se for uma indústria, né, se for maior ali, se tiver acomodação, acondicionamento de produtos químicos, gases, a utilização de equipamentos, eu já recomendo tratá-la como risco alto, tá? Essa é uma definição basicamente subjetiva para a gente fazer uma interpretação de risco baixo e médio. Tudo vai depender de acordo com o tamanho da empresa também. Quando a gente fala sobre essa carga de incêndio, né, eu trouxe aqui para vocês que a definição é o valor, né, da carga de incêndio dividido pela área, né, de espaço considerado, baseado também no espaço construído, né, expresso em megajoule, né, o MJ por metro quadrado. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma imagem que ela é representativa das nossas salas de aula, né? Então, a gente entrando ali pelo SENAC, né, basicamente passando pelo o bloco 1, né, e a gente tem aqui o bloco 2, né, na nossa sala de aula, né, a sala 6, né,
E a sala 1 que a gente fez o uso ali no último momento que nós tivemos aulas presenciais. Então, esse aqui é um mapa de rota de fuga, né, que a gente vai ter como desenho técnico, e basicamente eu já tenho ali um conhecimento, né, que eu tenho basicamente paredes, né, de concreto, algumas de drywall, né, eu tenho ali na sua carga de incêndio, né, paredes basicamente, e na sua concentração ao seu redor ali, eu tenho uma área de vivência, né, eu tenho ali árvores, eu tenho bancos, né? Então, essa carga de incêndio pode ser considerada como baixo risco, tá bem? Porque não existe nenhum equipamento específico ali que tenha uma combustão e também, se porventura tiver, ela não vai ter uma carga de incêndio, né? Uma carga calorífica, né? Vamos dizer assim, de se alastrar. Né? Eu vou ter cadeiras, eu vou ter mesas, né? Mas dificilmente ela vai ter uma autocombustão, né? Ela vai pegar fogo sozinho, né? Então, ela pode ser considerada como baixo risco. Entretanto, né, se eu for atuar, por exemplo, dentro de um outro estabelecimento comercial, que é o caso aqui de um posto de combustível, né? Olha a quantidade de setores aqui, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma loja de conveniência, eu tenho aqui um mezanino com vários salas administrativas, eu tenho na sua composição, né, num posto de combustível, eu tenho ali tanques, né, com vários litros, né, de combustível, e aí eu já posso considerar ela como médio ou alto risco. Tudo vai depender do tamanho, né, da sua área de construção. Por isso que a gente precisa conhecer também a metragem, né, desse estabelecimento. Quando a gente fala dessa carga de incêndio também, é a soma de energias caloríficas possíveis, né, de acordo com a combustão. Então, é subjetivo, pessoal, porque eu não tenho como colocar fogo no estabelecimento, né, e avaliar a energia calorífica, mas no entendimento, né, dos profissionais ali que elaboraram a ABNT 14.276, a instrução técnica 16 e instrução técnica 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, prevê uma carga de incêndio. Então, todos os materiais que vão estar ali construídos, né, no espaço, inclusive os revestimentos das paredes, divisórias, piso e teto. É por isso que o teto ali de um posto de combustível, por exemplo, né, ele prevê, né, naturalmente ali uma área, um vão em aberto, né, tem ali as suas colunas de sustentação, mas se porventura tiver o fogo, não vai ter paredes ali para ele se alastrar, por exemplo. Né? Ele vai consumir todo o teto naturalmente, né? Isso vai ter um desabamento, certamente, mas não vai ter um consumo das paredes, né? Até mesmo para se porventura tiver o fogo ali, tem uma forma, né, específica, né, de fazer o seu resfriamento, o seu abafamento, né, ou também até mesmo isolar uma outra área ali para que ela não pegue fogo. Então, tudo vai depender da metragem, né, naturalmente, e se porventura pegar fogo, qual que é o megajoule, né, quanto de energia vai ter ali calorífica de um incêndio. É algo bem físico, bem ligado na área física, né, e a gente precisa simplesmente ter uma noção, não é necessário ser especialista nessa área. Todo profissional que atua, né, no corpo de bombeiro tem uma capacitação superior aos técnicos em segurança do trabalho, né, naturalmente, para observar uma carga de incêndio. Naturalmente, na elaboração do AVCB, na elaboração do plano de ação emergencial, os profissionais ali do Corpo de Bombeiro podem nos auxiliar, né, a fazer esse levantamento. Para isso, será necessária a planta, né, a composição aqui da planta baixa, a metragem, que já vem junto com a planta baixa, e também, né, uma vistoria no ambiente para observar o que tem a possibilidade de pegar fogo. Então, essa questão do corpo do alto posto aqui, né, que a gente está vendo, vai existir uma concentração, né, de 4 bombas de combustível aqui, naturalmente vai ter ali aterrado, né, na parte inferior, né, na parte de baixo desse posto de combustível, um armazenamento, então haverá uma carga alta, né, se porventura tiver um incêndio, por isso que ela é considerada como alto risco. Então,
além dessa carga de incêndio, eu preciso ter um domínio ali, conhecer um pouco, né, sobre a sua planta baixa. Para isso, né, essa carga de incêndio, eu vou ter também que observar ali e naturalmente apresentar aos brigadistas o que é chamado de tempo-resposta, que é basicamente o cronometrar o tempo, né, para um atendimento para uma primeira equipe a chegar no local quando se for constatado uma situação de emergência. Esses resgates, né, ou atuação da brigada, devem ser atendidos em 4 minutos, pelo menos em 90% dos chamados reais ou simulados. 4 minutos, pessoal, a gente tem que observar que são aí aproximadamente, né, 240 segundos para a gente ter uma resposta, tá? Então, 4 minutos é o tempo suficiente, de acordo com a BNT 14.276, para a gente fazer um controle do fogo, tá bem? Essa resposta, pessoal, é basicamente a primeira equipe a chegar no local para identificar um sinistro. Esses 4 minutos, né, devem ser observados em 90% dos chamados reais ou simulados. Além desses 4 minutos, né, se acrescenta, né, nos chamados para combate a incêndio, onde devem ser usados os EPIs, que a gente vai ver quais EPIs especificamente, ou até mesmo, quando aplicáveis aqui, os EPRAs, né, os equipamentos de proteção respiratória, com mais 1 minuto para se paramentar, né? Então, tem um asterisco lá na norma, né, na BNT 14.276, que fala que em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, eu tenho que já estar paramentado com o meu equipamento respiratório. Vamos lembrar, por exemplo, de uma ocorrência de espaço confinado, que o trabalhador, por exemplo, ele pode ter supressão de oxigênio, ele tem ali um baixo oxigênio, eu tenho que resgatá-lo dentro de 1 minuto, né, de maneira mais rápida possível, com toda a segurança, para não se tornar mais uma vítima, né? E dentro de 1 minuto, né, eu tenho que estar ali com um profissional tecnicamente equipado, né, e capacitado para fazer esse resgate. E, naturalmente, né, esse tipo de situação vai envolver ali uma supressão de oxigênio, a falta de oxigênio. Todavia, né, a gente tem aqui a situação de emergências médicas, né, no caso de primeiros socorros, por exemplo, de 4 minutos para 90% das situações. E após o primeiro atendimento, se necessário, né, a gente vai ter que fazer ali a solicitação de materiais, recursos e, naturalmente, a chamada dos outros membros da brigada. E esses devem ter, então, uma resposta de mais 8 minutos. É basicamente assim, uma equipe é chamada, né, geralmente ali o coordenador da brigada, o líder da brigada, e eles vão fazer uma observação da situação de incêndio. Chegou no local, observou que está pegando fogo, esse fogo ele consegue ser apagado com extintores? Se a resposta for não, eu aciono a brigada, para ela chegar, montar ali o caminhão, ou, por exemplo, usar o hidrante, utilizar as mangueiras, né, com esguicho, linhas de combate a incêndio, em até 8 minutos. Se não for necessário, né, dentro de 4 minutos ali eu tenho que ter uma resposta rápida, né, para as emergências médicas ou até mesmo para as emergências ligadas a incêndio. E até 1 minuto para atuar no caso, né, de ambientes que são necessários a utilização de equipamentos de proteção respiratória autônoma, né, para pessoas paramentar. Então, em resumo, 4 minutos para acidentes de trabalho, 1 minuto, né, a mais ali, então 5 minutos para a pessoa chegar e se paramentar, e mais 8 minutos, né, totalizando ali 8 minutos, desde a primeira chamada até os membros ali da brigada estarem presentes já combatendo o incêndio, tá? Isso é o que a gente chama de tempo-resposta. Essa qualificação, pessoal, em relação ao tempo, a gente, enquanto profissionais da segurança do trabalho, a gente tem que ficar atento, né, na observação, na elaboração de simulados, né? Eu não posso, por exemplo, tocar o telefone de um brigadista e ele falar, não, daqui a pouco eu vou, né? Daqui a pouco não dá, o fogo não espera, né? Então, no simulado, a gente tem que cobrar bastante essa resposta rápida, esse tempo de resposta imediato. Ultrapassando, né, esses minutos aí,
eu vou ter não conformidades, né? Então, eu preciso treinar e capacitar essa brigada para que tenha uma resposta rápida. Quando a gente fala sobre a brigada de incêndio de emergência, né, nós temos aqui uma hierarquia, né, geralmente por um coordenador de emergência, o coordenador da brigada, geralmente é um membro mais antigo ali da empresa, que domina, né, e conhece toda a empresa, e que já tem uma formação específica, né, da atuação da brigada. Esse é um cargo que ele é oferecido, vamos falar assim, né, para um membro da empresa. Tá? Então, eu já vi empresa ali que coloca o coordenador de emergência como o presidente da empresa, né? Eu acho extremamente desnecessário isso. O coordenador de emergência se torna um cargo figurativo, né? E deveria ser ocupado simplesmente por funcionários da organização, não como um cargo figurativo, né? Como o presidente da empresa. A recomendação que eu dou é sempre colocar um funcionário mais antigo da empresa, que já pegou situações diversas ali de incêndio ou de emergências, tá bom? E que naturalmente tenha esse treinamento, assim como todos os demais membros. O coordenador de emergência eu não recomendo que seja o técnico de segurança. Por quê? Porque ele geralmente pode, né, colocar ali pode ter uma dificuldade na sua avaliação, né, do que é incêndio, do que é emergência, de quando acionar ou não a brigada, né? Então, o coordenador eu recomendo sempre que seja um funcionário independente da sua área de atuação. O técnico em segurança pode ser o líder da brigada, né? Mas vamos lembrar que a brigada de incêndio de emergência, pessoal, ela deve funcionar, né, sem a necessidade do técnico ficar em cima, nem sem a necessidade de ficar cobrando a participação dos brigadistas, né? Então, eu recomendo que seja o líder, mas ele pode ter uma atuação nos primeiros anos, né, para que a brigada comece a andar. Depois, o técnico de segurança pode basicamente exercer o seu papel como técnico em segurança, tá? Não necessita ali ser o líder, né? Ele pode ser um brigadista comum, né, como os demais que a gente vai encontrar ali na parte mais abaixo dessa hierarquia. E os brigadistas de emergência são os profissionais treinados, né, da organização, que serão ali indicados, né, e selecionados para se tornar os brigadistas. Essa brigada de incêndio de emergência, ela basicamente, né, a gente vai ter ali na sua composição funcionários, líder e um coordenador, tá? Essa é a separação que a gente vai ter, até mesmo para lá na frente fazer uma separação de quem vai fazer a rota de fuga, quem vai atuar com primeiros socorros, né, ou quem vai fazer a evacuação dos funcionários e quem vai atuar necessariamente em contato com o fogo. O candidato da brigada, né, está previsto lá na BNT 14.276 uma seletiva, né, de brigadistas de emergência. Eu recomendo, né, atender o que está especificado lá na BNT 14.276, né, que é basicamente o candidato à brigada ter mais de 18 anos, né, vamos lembrar aí da questão da responsabilidade civil, né, toda pessoa maior de idade é recomendado ali ser acima de 18 anos, né, responsabilidade civil prevê a maioridade, né, seja civil e penal, e maior de 18 anos já também é uma prerrogativa, né, que nós certamente teremos ali como funcionário, não como estagiário, não como prestador de serviço, né, não ali como um auxiliar, né, mas ter mais de 18 anos já representa que ele possa fazer parte da brigada. Ser alfabetizado, pode parecer uma coisa banal, né, mas uma pessoa não alfabetizada, ela não vai saber fazer uma interpretação, por exemplo, do extintor, não vai fazer uma interpretação de sinais, né, ou de placas, né? Então, quando a gente fala de ser alfabetizado, é uma questão fundamental da seletiva do brigadista. Possuir um bom conhecimento das instalações da planta, né? Então, geralmente o brigadista ele não é eleito, né? Não é indicado a partir do primeiro ano dele na empresa, né? A não ser que ele já tenha trabalhado ali na empresa mais anos, né? Então, por uma experiência prática, a recomendação é que ele tenha um conhecimento das instalações,
saber onde fica o setor A, o setor B, o setor C, se ali existe escada, se ali existe mais de um pavimento, né? Então, conhecer as instalações da empresa, né, da planta, para que ele seja um brigadista que tenha uma boa área de atuação. Participar e ser aprovado no treinamento da brigada. A ABNT 14.276 prevê o treinamento, né, e prevê também um simulado, uma prova, né, para que esse indivíduo ali ele seja aprovado como brigadista. Uma outra recomendação que eu dou aí para todo técnico de segurança, não está previsto na norma, né, mas eu sempre recomendo ali que os brigadistas sejam tratados, né, como uma boa seletiva, né? E eu trouxe isso ali da minha formação, de primeira formação de brigada. E são coisas de senso comum. Por exemplo, agora, nos finais de semana, né, nós estamos impossibilitados de sair de casa, né? Mas vamos imaginar, né, que a empresa tem ali um incêndio, né, durante o final de semana. A possibilidade do brigadista solteiro, vamos falar assim, né, do colaborador ou colaboradora solteira, estar em festas, em reuniões familiares, né, é bem maior do que o brigadista casado, tá? Então, a recomendação também que eu tive ali nas minhas primeiras brigadas é de optar preferencialmente por pessoas maiores de 18 anos, alfabetizados, terem conhecimento nas instalações da planta, participar, ser aprovado e também ser casado ali, tá bom? Não é uma recomendação machista, que é simplesmente uma orientação, porque a pessoa provavelmente ela vai ficar mais em casa, vai ser uma pessoa mais caseira, tá bom? Então, é uma recomendação que eu dou aqui para todo técnico em segurança. A seleção dos brigadistas também prevê, né, uma nota lá, bem no rodapé, que todos os candidatos da brigada, né, ou da seletiva, né, sejam eles por uma seleção ou já selecionados, tenham, né, a inclusão de seus exames complementares, né? Então, a ABNT 14.276 costura aí, né, uma parceria com a NR7, que fala sobre os programas de controle médico em saúde ocupacional. Então, o pessoal da medicina do trabalho deve considerar exames complementares, como um teste ergométrico, né, seja ele de esteira ou seja ele de bicicleta, né? Esse é um padrão médico que pode avaliar ali a questão da performance física, né? Vamos lembrar que ele vai ter que carregar mangueira, ele vai ter que se submeter a uma pressão, né, de estresse por causa do contato com o incêndio, né? Então ele precisa ter um certo padrão, né, de uma certa sensibilidade, né, naturalmente uma certa aptidão física para a realização dessas atividades, sejam simuladas ou eventualmente práticas. Um exame de cardiograma, né, observar ali como está o estado de saúde do coração, o monitoramento da pressão arterial, né, vamos lembrar que a pessoa, quando submetida em um simulado de emergência, pode, né, ter um pico de pressão arterial, né, ou se for um indivíduo hipertensivo, né, ele pode apresentar ali um mal súbito durante uma prática e se torna mais uma vítima. O exame de curva glicêmica, né, as pessoas com diabetes, por exemplo, quando submetidas a altas temperaturas, podem apresentar um pico de glicemia, né, aumentando uma hipoglicemia, uma hiperglicemia, né, aumentando ou diminuindo a glicemia, e isso pode fazer parte da composição dos seus exames admissionais e até mesmo na emissão do atestado de saúde ocupacional. E as avaliações periódicas naturais, tá, dentro de uma empresa. O que eu quero dizer, e que a BNT está prevista, né, da 14.276, que o brigadista precisa ter uma seletiva, né, baseado nos critérios que a gente viu anteriormente. Ser ali alfabetizado, ter mais de 18 anos, fazer os exames práticos, né, para se tornar um brigadista, e também ali ter uma avaliação mais criteriosa em relação ao seu estado de saúde. Dentro da brigada, né, nós teremos ali basicamente 3 equipes, né, que precisam ser elaboradas de acordo com o PAI, né, e também precisam constar ali na sua brigada quem tem mais aptidão, né, a ser um grupo de apoio permanente, um grupo de apoio técnico ou um grupo de controle emergencial. Essas 3 definições aqui,
elas podem ser separados também como o grupo de apoio permanente, o pessoal que vai atuar na rota de fuga. O grupo de apoio técnico pode ser o pessoal que vai, porventura, ali fazer os primeiros socorros, né, os profissionais da enfermagem, os auxiliares de enfermagem de uma empresa, né, e os grupos de controle emergencial, que vai atuar diretamente com o apagar o incêndio, né, controlar o incêndio. Quando a gente fala sobre essa separação, quem tem que fazer essa equipe, né, é o coordenador da brigada, é ele que tem que mexer ali no time, é ele que tem que fazer a seleção, né, e naturalmente fazer a indicação para qual área de atuação o brigadista vai participar. O grupo de apoio permanente, né, é um grupo de pessoas, né, composto por profissionais diretos da organização, ou seja, funcionários, ou terceiros, né? Pode ser, por exemplo, aquele porteiro da empresa que conhece todo mundo, que vai saber dar uma orientação, que não vai ter ali o seu psicológico abalado em uma situação de um sinistro, né? Então, ele vai ter que ter ali determinadamente, né? Ter a sua função voltada às atividades de segurança, saúde e meio ambiente. Deve ter uma preocupação com a evacuação, né, e análise de risco para a retirada, né, de colaboradores em uma situação de risco, né, de incêndio, da forma mais segura possível. Geralmente ele faz o uso, né, de um colete amarelo aqui, de modo indicativo, né, uma sinalização. Tem uma preocupação também com as pessoas com deficiência, né? Vamos imaginar que num sinistro, um cadeirante, uma pessoa com deficiência visual, né, seja ela qualquer tipo de pessoa com deficiência, não pode ser deixada para trás, tá bem? Por isso que é fundamental a gente ter esse grupo de apoio para atuar na rota de fuga e abandono de área. E também ser deslocado ali aos pontos de encontro da brigada ou os pontos ali que eles vão ficar, né, basicamente, acondicionados até o controle do sinistro. Esse grupo de apoio permanente, pessoal, ele vai ser criado, né, naturalmente, e a minha recomendação enquanto profissional é que essa equipe aí seja formada por profissionais ligados à segurança, seja ele segurança do trabalho ou patrimonial, ligados à área da saúde e também do meio ambiente. Ele vai ter que formar aquela famosa fila indiana, né? O primeiro da fila, né? Geralmente vai ser do grupo de apoio permanente, e no final a gente vai ter o serra-fila, né? Que é aquela pessoa que vai manter todo mundo em fila indiana, ninguém pode sair dessa fila indiana, para que a gente tenha ali um controle efetivo de quem está saindo, né? Durante uma rota de fuga, tá? De modo mais assertivo e seguro possível. Nós teremos ainda o GAT, né, o Grupo de Apoio Técnico, que vai ser formado por pessoas, né, e profissionais direto ou terceiros, né, cuja função da empresa está voltado à atividade de segurança, saúde e meio ambiente. Percebam que é a mesma definição, né, do Grupo de Apoio Permanente que nós vimos no slide anterior, porém nós teremos profissionais técnicos, né, como é o caso aqui de um auxiliar de enfermagem, de um enfermeiro, de alguém que saiba fazer os primeiros socorros, né, ou monitoramento de saúde. Nós teremos a equipe de manutenção, que certamente ali vão atuar, né, num combate a incêndio, por exemplo, desligando energia elétrica, né, para que depois o grupo de apoio permanente ali, o grupo de controle técnico, né, basicamente, que vai ali apagar o incêndio, que vai naturalmente combater o incêndio, eu preciso ter uma pessoa técnica, né, com roupa específica para desligar a energia elétrica, para fechar, né, a energia elétrica. Né? Então, eu não posso, por exemplo, colocar uma pessoa ali que nunca viu um painel elétrico, que não sabe mexer no painel elétrico, né, sem as roupas específicas, sem a paramentação necessária. Por isso que é necessário a gente ter profissionais da manutenção, profissionais da elétrica, profissionais que, se porventura apresentar alguma alteração, eles vão saber atuar, né, para que funcione, né, de modo síncrono, vamos falar assim, todas as equipes. Né? E esse profissional de apoio técnico, né, o grupo de apoio técnico, seja ele direto ou indireto, né, os terceirizados, precisam dominar as técnicas de primeiros socorros, a utilização de material e dominar as técnicas de atendimento pré-hospitalar. O grupo de controle de emergência,
né, que é um grupo formado pelos profissionais responsáveis pelo plano de emergência, os gestores da planta, né, será dele a decisão, né, de acionar a brigada, muitas vezes, né, será dele a decisão de chamar o coordenador da brigada para que ele acione os brigadistas, né, podem ser realizados por supervisores da operação de processos, técnicos de segurança do trabalho, técnicos em meio ambiente e demais profissionais especialistas internos ou externos que podem dar o suporte ao coordenador da emergência. Esse grupo de controle de emergência também é chamado ali de gestor da crise, né? É ele que vai administrar ali, vai ter o porta-voz que vai conversar com a imprensa, vai ter ali o membro da brigada que vai realizar, né, a condução, né, da montagem de linha, a chamar ali para apagar o incêndio com extintores ou não, e eles vão ser o profissional de planejamento e de elaboração estratégia para o controle dessa emergência, tá? É o profissional ali que vai ter o controle dessa emergência. Então, percebam que dentro da brigada nós teremos atribuição para um pessoal de apoio, para um grupo permanente, né, para um grupo de apoio e também para o grupo que vai ter o controle da emergência. Todos os brigadistas, né, independente da sua área de atuação, seja ele do grupo técnico, do grupo permanente ou do controle de emergência, deve realizar um treinamento conforme o nível necessário, né, estabelecido no próprio anexo 1 da BNT 14.276, né, que prevê o treinamento. O treinamento pode ser de acordo com a sua área de atuação, né? Então, percebam que a BNT vai trazer lá na tabela 1 o nível de treinamento. Se for, por exemplo, né, uma casa, né, eu tenho um risco baixo, né, de incêndio, né, baseado lá no megajoule por metro quadrado, e por isso o treinamento vai ser básico. Como é o caso de edifícios, né, de apartamento em geral, como é o caso aí dos apartamentos, né, que a gente tem ali, seja ele um apartamento vertical, né, ou horizontal. Quando for, né, um serviço de hospedagem, vamos falar assim, né, um hotel, né, eu já vou ter ali uma concentração maior, né, eu tenho cozinha, tenho a possibilidade de incêndio, né, em mais setores, em mais quartos, eu já tenho um risco médio, né, por causa da sua própria construção. Vamos lembrar que ali vai ter possivelmente carpete, eu vou ter mais de uma cama, né? Então, eu vou ter mais móveis também, então já vai ser considerado como médio ou até mesmo alto risco, dependendo do tamanho do hotel. E aí eu vou ter um treinamento básico ou um treinamento intermediário, né? Se for, por exemplo, uma área de comércio, né? Comércio com artigos de metal, louça, artigos hospitalares. Risco baixo, treinamento fundamental. Risco médio, né, treinamento básico, risco alto, intermediário. Se for ali, por exemplo, uma loja, né, de departamentos, magazines, armarinhos, galerias comerciais, supermercados, dependendo da sua área de construção. Ou se for o caso de centros comerciais, como é o caso de shopping center, né, tudo vai depender da sua área de metragem, tá bem? A gente tem essa separação lá na BNT 14.276. O mesmo se aplica, né, a outros grupos, sejam eles ali serviços profissionais, como é o caso de bancos, né, de acordo com a sua metragem, sua área de construção. As escolas, né, de forma geral, de acordo com a sua área de construção, ou até mesmo, né, centros técnicos profissionais, de pré-escola, de centros profissionalizantes, como é o nosso caso, né, de escolas profissionalizantes. Então, isso está previsto lá na tabela, né? Eu não trouxe aqui todas as tabelas, mas lá na BNT a gente consegue ter essa separação. Para isso, né, eu vou ter que ter uma capacitação dessa brigada e eu também vou ter que ter os EPIs específicos, sejam ele para um treinamento básico, intermediário ou avançado. No treinamento básico, está previsto lá na tabela 1 que os EPIs serão óculos de proteção e luva de vaqueta, basicamente para se utilizar os extintores, tá, pessoal? O extintor de água, o extintor de pó químico seco, o extintor de CO2, né? Ou o extintor ABC,
eu vou ter o nível básico de treinamento, óculos de proteção e luva de vaqueta, tá? Para proteger as mãos e os olhos do colaborador. No nível 2, ou seja, intermediário, já é necessário o capacete de segurança, a balaclava, óculos de proteção, a camisa de manga comprida, luva de vaqueta e o calçado de segurança. No caso do nível 3, capacete de corpo de bombeiro, né, com proteção para os olhos, né, a balaclava, jaqueta do bombeiro, né, que a gente, porventura, ser necessário ali, uma varredura do ambiente, entrar no ambiente, essa roupa, né, já vai proteger juntamente com a calça, luva específica, né, e botas, além do equipamento de proteção respiratória, né, de acordo com o treinamento, se ele for de nível avançado. Os treinamentos, né, a ABNT também prevê que não seja feito dentro de uma empresa, tá? Ela pode ser feito desde que atenda a ABNT 14.276 de 2020. A capacitação da Brigada de Emergência, ela se dará por módulos, né, de treinamento básico, intermediário ou avançado, que podem ser realizados separadamente. Então, vamos supor que eu tenho uma brigada, né, numa empresa de alto risco. Eu não vou precisar fazer o básico, eu já vou lá para o avançado, para o alto, né, para que eu tenha uma equipe treinada de acordo com o meu grau de risco em relação a incêndio, desde que não haja, né, prejuízo, né, em relação ao aprendizado e na sequência do conteúdo programático. Porém, quando a gente faz essa separação, né, da capacitação da brigada, eu tenho que levar em consideração o conteúdo programático que também está previsto lá no anexo C da ABNT 14.276. E o treinamento, né, ele não pode ser, né, inferior a 12 meses, tá bem? Então, basicamente, a recomendação para vocês é que todo ano capacite a brigada de acordo com uma questão de investimento da empresa, né? A cada 12 meses, uma vez por ano, pelo menos, ter um treinamento da brigada. É óbvio, né, que se você tiver estrutura, né, se a empresa tiver estrutura e também financiamento, vamos falar assim, dinheiro para realizar aquele treinamento conforme eu comentei com vocês na aula de ontem, né, a cada 15 dias, separado por primeiros socorros e combate a incêndio, essa regra, né, ela cai por terra, né? Essa questão dos 12 meses prevê apenas um treinamento anual. Agora, se você tem a prática de fazer a cada 15 dias ou a cada 6 meses, já atende o que está especificado lá na ABNT. Desde que também a gente tenha realizado, né, o treinamento baseado em um ambiente apropriado, né, que é o que a gente chama aqui de treinamento prático de salvamento ou de combate a incêndio com fogo real. Não tem como eu falar, olha, tem fogo ali, vamos fingir que tem ali, vamos apagar. Precisa ser feito com fogo real, tá bom? Devem ser realizados em instalações fixas externas, né, dentro de numa empresa, ou se for internamente em uma instalação própria. Basicamente, o que a norma prevê é que a empresa construa um ambiente, né, de aulas práticas, né, de simulação com fogo real. Então, acaba ficando um pouco oneroso para a empresa, né, ela realizar isso dentro de um ambiente e a possibilidade também de se tornar um incêndio descontrolado é muito grande. Por isso, existe uma outra ABNT, a 14277, que fala sobre as instalações, né, móveis de treinamento ou instalações fixas externas. Quando a gente fala desse MIT, né, MET aqui, são instalações móveis de treinamento, desde que elas sejam atendidas por instalações, equipamentos e recursos materiais e até mesmo humanos ou contratados que atendam requisitos da ABNT NBR 14.276. Em outras palavras, pessoal, eu preciso ter uma instalação móvel ou uma instalação fixa externa. O que significa isso? Eu preciso ter um centro de treinamento ou eu posso, enquanto técnico de segurança, solicitar uma instalação móvel de treinamento. É basicamente uma carreta, né, que vai ali na sua empresa e você consegue fazer uma prática de combate ao fogo real. Eu vou demonstrar aqui no vídeo para vocês para ficar mais compreensível, né, e fixar o conteúdo.
pessoal, essa unidade móvel de treinamento, né? Vocês viram aí que é uma carreta, né? Um caminhão que ela tem ali sua estrutura toda adaptada para atender a BNT 14.277 e 14.276, dependendo da localização, do local onde você se encontra, né? Você pode utilizar esse recurso, né? Ou até mesmo procurar ali um centro de treinamento, instalações fixas externas para realizar a sua certificação e certificar a sua brigada. Toda brigada, né, deve ter ali, né, a sua formação baseada, né, numa certificação, e você deve constar ali no certificado, né? Eu trouxe aqui o meu certificado, mas esse certificado é de 2014, né? Ele é antigo, né? Não existia essa NBR aqui, mas basicamente o que deve constar no certificado: nome completo do brigadista com o RG dele, o tema do treinamento e a carga horária, né? Para verificar se a instrução ali foi de treinamento básico, intermediário ou avançado, o período, né, que foi realizado o treinamento, de quantos dias que foi feito, né? Às vezes eu posso fazer de modo, uma parte teórica, né, de 4 horas, depois mais 4 horas de parte prática, declaração de qual foi o conteúdo ministrado de acordo com a norma, né? A gente vai ter aqui uma especificação do que deve constar ali, né, quais são os tópicos de treinamento, nome completo, formação, qualificação, RG e assinatura do instrutor responsável, né? Ele tem que ser ali basicamente uma pessoa que tenha a aptidão, né, de realizar esse treinamento. No verso do certificado deve constar ali o conteúdo, né? Eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas o conteúdo programático do certificado, a razão social da empresa, né, com o seu respectivo CNPJ, né, no verso, né, do certificado, em caso de uma contratação de uma empresa terceirizada, né, específica, né, como é o caso aqui da empresa que nós temos em Araraquara. Então, o certificado ele deve ser bem detalhado em relação à capacitação da brigada. Em relação ao treinamento, né, eu trouxe aqui para vocês, né, o nível de treinamento, seja ele fundamental, básico, intermediário e avançado, e a respectiva carga horária. Então, lá o treinamento fundamental, né, deve constar lá o tópico 1 a 10, o 13 e 14, de acordo com 2 horas de combate a incêndio e 2 horas de primeiros socorros. O treinamento básico, a gente vai ter aqui o seu conteúdo programático, que eu não vou especificar nessa aula em formato remoto, mas eu recomendo que, se vocês forem atuar nessa área de capacitação e atuar como brigadista, conheçam, né, a ABNT, que ela vai trazer essa especificação. Em relação à prática, né, de treinamento básico, 4 horas de combate a incêndio, mais 4 horas de primeiros socorros. O intermediário vai ser bem semelhante ao treinamento básico, porém, né, vai ter a necessidade de salvamento, né, se for aplicável na planta ali, de espaço confinado, trabalho em altura, emergências com produtos químicos, né, ou até mesmo um avançado, né, que é ali basicamente uma experimentação, né, de ambientes mais arriscados, vamos falar assim, de acordo, né, e se for aplicável naquela planta industrial também. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né, encerrando aí o assunto da ABNT 14.276. Na próxima aula eu vou falar especificamente sobre a IT número 17, que é aplicável somente no estado de São Paulo, né, mas aí a gente vai ser um pouco menos detalhista em relação ao treinamento da brigada e especificar realmente na quantidade de brigadistas. Meu muito obrigado, até breve e até a próxima aula, pessoal.